Tal como prometido, vamos voltar a estar consigo durante os próximos 5 episódios para podermos estudar a Bíblia, como temos feito diariamente, porque é sempre um privilégio para nós podermos começar o dia, ou durante o dia, ou mesmo terminando o dia, abrindo a palavra do Senhor. Temos vindo a estudar durante vários meses, muitos dias mesmo, a Epístola aos Romanos, e é também desta forma que nós iremos terminar este ciclo, encerrando a Epístola aos Romanos. Estamos praticamente no fim, mas ainda temos matéria para pelo menos mais 5 dias. Daí que convidamos, como habitualmente, o pastor Pedro Esteves a estar connosco. Olá, Pedro, obrigado por estares mais uma vez na Escola Bíblica. A nossa escola começa sempre com um sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos ver, nesta fase final, entramos no capítulo 14 de Romanos, a partir de uma situação muito específica, à qual Paulo teve que dar uma resposta. Vamos tentar, sobretudo, tirar alguns princípios desse contexto que possam ser aplicados no nosso tempo e em qualquer tempo. Muito bem. Vamos começar com a nossa leitura bíblica, como é habitual, e vamos fazê-lo no capítulo 14 de Romanos. Vamos ler, então, o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Que princípio podemos nós retirar destas palavras? Sim, eu acho que, tal como vimos no sumário, a questão mais relevante ao olharmos para estes casos específicos que nos aparecem nas Escrituras em diversas ocasiões, de maneira muito particular nas cartas, porque, claro, os apóstolos enviavam estas cartas às igrejas e, em grande medida, elas respondiam a dilemas, a dificuldades, fossem eles teológicos ou de conduta ou práticos da igreja, não é? Aqui, obviamente, a questão refere-se a esta tal situação específica. Qual é? Antes de analisarmos os princípios. Porque o que eu ia dizer é precisamente que, conforme a tua pergunta indicava, o mais relevante ao olharmos para situações concretas que têm a ver com o contexto é percebermos que princípios, nas respostas, na reflexão dos apóstolos, que princípios intemporais, e é isso que são princípios ou valores, e que os distingue de regras ou procedimentos, que esses podem responder ou diferenciar-se em diferentes momentos, passa a redundância, mas geralmente há princípios que esses refletem desde logo a vontade de Deus, e por isso nós vamos encontrar coerência nos princípios, aliás, em toda a Bíblia e entre todos os apóstolos e profetas. Antes de dar aqui pelo menos 3 ou 4 princípios que eu acho que são evidentes e muito importantes para nós, talvez fazer alguma referência ao contexto. A questão aqui refere-se claramente ao consumo de carnes que tenham sido sacrificadas a ídolos. Esta era uma questão concreta com a qual as igrejas lidavam. É evidente que sabemos que o Concílio de Jerusalém tinha decretado, por assim dizer, ou dali tinha emanado uma diretiva que os conversos que fossem gentios, portanto, que vinham de um contexto pagão e que se tivessem convertido ao cristianismo, deveriam evitar comer estes alimentos. Precisamente pela ligação que, historicamente, até na sua mente e na sua cultura, faziam com os ídolos. Mas, claro, havia depois outra questão muito específica que se colocava, que era saber se a carne que era vendida, porque depois havia carnes que, mesmo tendo sido utilizadas nessas manifestações, eram vendidas nos mercados públicos, portanto, se procediam de animais ou não sacrificados a ídolos. Encontramos referências a isto, por exemplo, em 1 Coríntios, em que o apóstolo Paulo fala sobre este tema. O que é que acontece? Alguns cristãos, no fundo, não se preocupavam nada com isto. E, portanto, não era uma questão relevante. E se a carne tinha ou não tinha sido sacrificada a esses ídolos. Outros
Para outros essa questão era muito relevante e, portanto, o que eles faziam é decidiam comer apenas vegetais. Agora, é interessante que esta decisão de comer vegetais ela não tinha nada a ver com questões de saúde, nem estilo de vida, como nós hoje, que seja no contexto da interpretação bíblica, seja mesmo num contexto mais abrangente, de que hoje, aliás, está não apenas na moda, mas é uma questão que muitas pessoas têm uma preocupação genuína com o seu estilo de vida e, portanto, optam por regimes alimentares alternativos, vamos dizer assim, à prática tradicional, vamos dizer assim, nas nossas sociedades, que é ter a carne como um dos alimentos de base. Aqui, claramente, não é disso que estamos a falar, não é? Portanto, é muito importante compreender aqui que o contexto referia-se exatamente a esta problemática das carnes e do uso feito das carnes no contexto de sacrifícios a ídolos. É por isso, é pela mesma razão que podemos afirmar que o apóstolo Paulo não está nem a defender, nem a não defender questões relacionadas com o regime alimentar e os cuidados de saúde. Esse não é de todo o enfoque. Também é importante dizer que este texto em si mesmo não pode permitir, a não ser uma leitura abusiva dele, não poderia permitir tentar dizer que o apóstolo, nem que fosse implicitamente, estaria a dizer que não há distinção entre carnes puras e carnes imundas, que é uma afirmação clara da Bíblia, que poderia, neste caso, nessa leitura, o apóstolo poderia estar aqui a retirar completamente esse critério, digamos assim, na escolha que os cristãos têm que fazer. Mais uma vez, também, tal como na questão do vegetarianismo, que alguns estariam a optar, tal como não é esse o tema de todo, também não é o tema da distinção entre carnes puras e impuras. E, portanto, se as palavras tudo se pode comer, quando ele diz aquele que crê que tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes, é evidente que essas palavras não podem ser interpretadas como ficando o critério a cada pessoa se come, se não come, se considera puro ou impuro. Porque, nesse caso, seria um silêncio, digamos, ensurdecedor o facto de haver uma diretiva que já na lei de Moisés estava espelhada, mas que vinha antes da lei de Moisés, e que o próprio Novo Testamento tem indicações claras também sobre essa questão. Não seria desta forma implícita que o apóstolo ia tratar um assunto desses. Portanto, certamente que ele aí daria uma indicação clara à Igreja se devia estar preocupado ou não com esse tema. Se não eram esses, digamos, os princípios que estavam dentro desta passagem, quais eram então? Vamos então a alguns princípios que esses sim nós podemos aplicar a nós e que são úteis à nossa prática cristã. Em primeiro lugar, aquilo que nós podemos retirar com clareza destas palavras do apóstolo Paulo é que dentro dos limites do que estiver revelado na Bíblia, porque há coisas que estão reveladas claramente e outras que não estão, dentro do limite do que está revelado na Bíblia, as pessoas têm liberdade de consciência. Esse é um grande princípio que emana desta ideia de que uns podem e outros não podem, consoante a situação que se encontrem, consoante o seu crescimento espiritual. E, portanto, as pessoas devem agir de acordo com a sua consciência. É por isso que há temas, mesmo do ponto de vista prático da vida, há temas que a Bíblia propõe. O Senhor tem um projeto específico e a Bíblia indica-nos. Então aí estamos dentro dos limites do que está revelado. Cabe a cada um seguir ou não aceitar a ordem divina. Mas há muitas esferas da vida prática que não vamos esperar encontrar na Bíblia uma resposta. E, portanto, não cabe, o segundo princípio não cabe a nenhuma pessoa ser a consciência da outra. Portanto, eu não posso, se é uma questão de consciência, se estamos dentro dos limites revelados ou fora dos limites revelados na Bíblia, então eu não posso impor a ti a minha consciência. Claro. Em terceiro lugar, temos que reconhecer que há um percurso a ser percorrido por cada pessoa na sua maturidade espiritual. Por isso é que o apóstolo vai se referir àqueles que estão enfermos ou fracos na fé. Quer dizer, há um percurso de maturidade e cada pessoa tem que percorrer esse percurso. Finalmente, quarto aspecto, se há um percurso, esse percurso também não pode servir como desculpa para eu ficar sempre no ponto em que estou. Eu não posso ficar sempre no início do percurso e usar eternamente, ou ao longo da minha vida, dizer, bem, eu ainda sou fraco, ainda estou no início do percurso. Ninguém pode usar isso como uma desculpa. Isso é uma realidade e Deus consegue claramente perceber o percurso que cada pessoa está a fazer. Vamos fechar o nosso programa
com o Aprende Fazendo. Sim, de acordo com isto que acabámos de dizer, eu deixo o desafio a cada um daqueles que nos ouvem, nos veem, que cada um procure analisar o seu percurso espiritual e perceber se hoje pode afirmar que está mais maduro e cresceu mais do que ontem. E essa análise deve fazê-la com alguma frequência, para que assim se autoanalise o seu crescimento espiritual e deve investir por isso nesse crescimento. A Escola Bíblica fica por aqui, nada mais por hoje, mas fica também a certeza e a promessa de que voltamos já no nosso próximo episódio para continuarmos a ver os últimos aspectos que estão inscritos na Epístola aos Romanos. Até lá.